Opa! E aí, pessoal? Estamos no ar com mais um meu podcast, Felipe Pedra. Quebrando Charles. Você cortou o cabelo, cara? Não, eu só penteei pra trás. Só tá acertadinho, né? Tá vendo que ele deu uma boa Geralmente vida, tu tá né? com os cabelos aqui assim também, né? Arrepiadão. É. Eu tô tentando... Você precisa de uma hidratação. Hidratação. É isso, antes de fazer nosso jabá, a gente vai mudando as nossas aberturas. Exatamente. Conforme a gente vai fazendo os episódios, né, Filipão? Exatamente. Vamos apresentar o nosso convidado e depois a gente faz o jabá. Isso aí, vamos lá. Né? Então com a gente hoje, ele, Pastor Antônio. Rapaz, a gente combinou o seu sobrenome que ia falar, que não era Antônio Carlos. Antônio Ramos. Antônio Ramos. Não é Silva não, quase Silva aí. A gente tava conversando com o pastor aqui, Antônio, eu falei, é Antônio Carlos? Ele, não, Antônio, meu nome é Antônio Carlos também, mas me apresenta como Antônio Ramos, que é melhor. Pode deixar aqui na thumb, que a imagem a gente coloca Antônio Ramos. Obrigado pela presença aí, pastor. Prazer, Evandro, prazer, Filipão, conhecer vocês pessoalmente. A gente já se falava, mas não pessoalmente. É uma alegria estar aqui. Eu me sinto honrado, viu? Eu assisti a alguns episódios e vi pessoas assim. Poxa, por que eu tô no meio deles, né? Mas eu louvo a Deus. Tem muita importância. Com certeza, muita louvo a Deus importância. por esse momento, por essa oportunidade. Deus abençoe, tomara que seja uma bênção. Amém. Legal. Amém. O pastor Antônio que conhece minha esposa, Monique. Sim, Monique. Ela que fez a ponte. Exatamente. E aí. Monique é uma especial. grande produtora que nos ajuda aqui. Que legal. Muito especial. Gosto muito dela. Gosto muito dela. Que legal. Pessoal, agora sim vamos para o momento jabá. Isso aí. A pauta de hoje é sobre capelania. Vamos falar sobre capelania, conhecer um pouco da vida do pastor Antônio também. Você já ouviu a palavra capelão, mas não sabe por que capelão, né? Então você vai entender hoje. A gente tava na conversa antes de gravar aqui, né, Felipão? O que tem de assunto para falar de capelania, rapaz, é impressionante. Então, olha só. Para você fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possível, o que você tem que fazer, Felipão? O que a pessoa tem que fazer? Você tem que compartilhar, curtir, se inscrever e também ativar o sininho, que é de extrema importância, Evandro. Vocês não têm noção, galera, do quanto isso... Eu falei importante, Tô te falando que esse retorno aqui, ele me dificulta. Ele deixa falando sanduíche. Importância, de extrema importância. Acontece. Então, ó, vocês não têm noção do quanto isso ajuda a gente, de verdade. Ah, só um cliquezinho no joinha não é nada. Cara, isso ajuda. Então você vai lá, clica, porque tem uma galera que assiste a gente. Isso aí. Que não tá inscrito no canal, mas gente que assiste a gente não dá joinha. Então faz isso, que isso ajuda muito no processo. Exatamente. Beleza, galera? Um abraço pra todo mundo aí, vamos junto. Vamos junto. Pastor, de novo, obrigado pela presença. Ótimo. Cara, capelania é um assunto bem amplo, né, pastor? Tem muita coisa pra gente falar. Pois é, às vezes a gente não sabe do que se trata e se assusta com a palavra. Porque capelão, não sei porquê, não me pergunte, né? Sim. É visto como o cara que faz a extrema-unção dos doentes, né? Infelizmente, tem gente que só vê desse lado, né? O cara que vai fazer a cerimônia fúnebre, o cara que vai tratar do sepultamento. Lá no hospital, por exemplo, quando eu andava com o jaleco de capelão, e não era um jaleco branco, né? Era um jaleco amarelo para diferenciar dos médicos. Então tinha a palavra capelão atrás. Tinha gente que corria, né? Morreu alguém, né? Mas capelania vai muito além disso e essa é uma das áreas. Que legal. A área hospitalar, a gente vai falar muito disso. A capelania, ela precisa estar associada a alguma instituição religiosa? Então, existem os conselhos de capelania, como existe também o conselho de advogados, de engenheiros, né? Então existem os conselhos de capelania, não é um só. A capelania ela é cristã, né? Não existe capelania espírita, por exemplo. Capelania ela é cristã, vem de capela, né? Que é uma ideia de um local de reunião cristão, tá? Então a primeira coisa que eu quero definir aqui é isso. Existe o trabalho de assistência religiosa espírita, não é chamado de capelania. Entendi. Faz um trabalho parecido, mas um outro nome, com outra vertente. Isso aí. Mas a capelania não impede, em momento nenhum, né? E nem tem dificuldade de trabalhar junto. Isso não é problema pra gente. Você perguntou se ela tem alguma instituição religiosa, é isso? Se tem que estar ligada a uma instituição religiosa. Não necessariamente, ela é cristã, e aí nesse caso ela é eclética, no sentido de que um capelão católico trabalha muito bem com um capelão protestante, nenhum problema com relação a isso. E aí o protestante também, batista, presbiteriano... Dentro de todas as linhas, pentecostal, tradicional, histórico, né? Neopentecostal, nenhum problema quanto a isso, né?
Que legal. Caminham juntos. Que legal. Eu fiz uma pergunta pro senhor em off aqui. Que eu amo filme de guerra, né, Felipão? Eu gosto muito de filme de guerra. Resgate do Soldado Ryan. Se você não assistiu esse filme, assista, que é o melhor filme de guerra de todos os tempos. E um outro que concorreu ao melhor filme, que se chama 1947. Esse eu vi. Tu viu? Esse eu vi. Que o filme é todo em plano sequência. Soldado Ryan eu vi, mas é muito tempo. Já tá lá atrás na minha mente. Mas mano, o 1947... Assiste esse filme de novo, que é bizarro a qualidade técnica desse filme. Se você pensar que esse filme, sei lá, no começo dos anos 2000, exatamente. Né? Até o Último Homem, assistiu esse? Assisti esse filme, é incrível, muito né? Bom, muito bom, muito bom. E o filme é do jeito que eu gosto, que ele é bem sangrento, né? Ele é bem sangrento. Eu gosto de filme assim. Filme de guerra tem que ter sangue pra mim. Tiro, a mão sendo decepada, a bomba, o cara fica assim, as pernas sendo arrastadas. Notou que o Evandro gosta de sangue. Eu gosto. Sangue, blonde de sangue. Não, porque assim, guerra não é um momento de conversas e tal. Guerra é violento, né? Então eu quero... Senão não tem graça. Exato, exato. É por aí. Mas aí nesses filmes eu vejo muito os soldados, ou sei lá, o militar que tá orando pelos enfermos que foram atingidos e depois foram levados pra enfermaria, e sempre tem alguém lá orando ou rezando, falando de vida eterna e tal. Eu falo, cara, acho que isso aí é capelão, né? E aí a gente conversando antes, a capelania veio da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. A proposta da capelania nasceu de acordo com a demanda, com a necessidade. E a necessidade era essa, né? De acompanhar os soldados que iam para aquele momento de vida ou morte, né? Eles, quando saíam para a guerra, e até hoje é assim, não sabe se vai voltar. Sim, né? E aí, naquele momento, ter um apoio espiritual, ter alguém que se preocupe, né? Ter alguém que acompanhe, é extremamente necessário. De lá veio, né, a proposta da capelania. E agora ela se dividiu, né, em várias áreas. Essa é a capelania militar. Né? A gente até falou aqui um pouquinho também, a capelania militar, ela é reconhecida, né, como uma função, inclusive, de oficialato nas forças militares. Então, um capelão militar hoje ele é bem remunerado, ele é oficial. Os editais de concurso para o exercício dessa função nas forças militares, ele é sempre lançado, acho que anualmente, não tenho bem certeza, porque eu não sou da área militar, e existem algumas propostas do tipo, por exemplo, a Marinha, ela separa, né, e condiciona. Se for um capelão pastor, que seja pastor que tenha a maior representatividade daquela quantidade de soldados que ele vai atender. Então, por exemplo, no edital já se exige, às vezes, que seja pastor batista, porque a maioria, uma curiosidade, a maioria dos soldados cristãos são batistas. Então, mesmo? Isso é verdade. Eu, por exemplo, fiz uma prova para a capelania do Exército, há algum tempo atrás, mas eu só podia fazer até os 40 anos, é um limite de idade, né? Eu até fui classificado, mas eu não entrei porque havia um pastor batista, eu sou congregacional. Então os congregacionais têm pouca representatividade nas Forças Armadas, os batistas têm mais. Então eles são aqueles que orientam. É lógico que tem o padre católico para orientar a parte da frota que é católica, né? Da frota não, perdão, dos soldados que são católicos. Entendi. O senhor já falou um pouquinho, só que eu queria insistir na pergunta sobre a definição de capelania, sobre o que é capelania, sabe? Deu para entender que a capelania ela tá ligada ao cristianismo, seja igreja católica ou protestante, mas o que faz o capelão exercer na sua função? Então, o capelão ele dá assistência espiritual, né? Seja a enfermos, no caso da capelania hospitalar, seja a alunos, né, a discentes, no caso da capelania estudantil, né, seja a presos, né, pessoas em situação de prisão, que é a capelania prisional, e existe também a militar, que a gente acabou de fazer citação aqui, aos soldados, né, à comunidade militar. O capelão, então, ele se dedica a estar presente no dia a dia, porque a assistência espiritual ela é confundida com as reuniões de culto, né? E aí é como se as pessoas só pudessem tê-la nos fins de semana, no seu momento de lazer, de descanso, de tempo livre. Não necessariamente é assim. Então o capelão ele está no dia a dia, dentro de um hospital, no dia a dia dentro de um colégio, de uma universidade, no dia a dia dentro de um local de trabalho de militares, né? De quartéis, dentro de navios, né? Que estão viajando e ali com uma tripulação que precisa desse atendimento.
Então o capelão está dentro dessas realidades, inclusive dentro de presídios, não é? Atendendo às necessidades daquelas pessoas que estão em situação carcerária. O capelão, ele não necessariamente está ali para convencer essas pessoas de serem seguidores da sua religião. Ele não está lá representando, como você perguntou agora há pouco, né, uma instituição. Né? Por exemplo, eu sou pastor congregacional, eu não sou um capelão congregacional, sou um capelão cristão. Né? E aí o que eu levo para essas pessoas é uma mensagem de ânimo, de esperança. No meu caso, a minha especialidade é a capelania hospitalar. Então, uma história de envolvimento com a emoção, com o momento que aquele paciente está vivendo, né, de levar para ele uma esperança que vai além dessa vida. Né? Uma esperança de vida eterna, uma esperança de cura, que não necessariamente é para o corpo, mas para a alma. Então, o capelão tem esse papel, né, de atuar nesse vácuo, né, porque o médico cuida do corpo e o capelão cuida da alma. Esse é o trabalho. Que irado, que irado. E o que a pessoa tem que fazer para se tornar um capelão? Então, qualquer um pode? Imagina. Não? Não. Né? Primeiro é uma vocação. Né? Entendi. Por exemplo, você não pode ser capelão hospitalar e ter nervoso quando vir alguém sangrando. Né? Você tem que ser um cara que gosta de filme de guerra. Você não pode ser capelão prisional e não ter coragem de entrar na cadeia. Quero contar só uma experiênciazinha pequena que eu tive como capelão prisional. Não, eu vou querer várias histórias. Vamos contando aí, que eu quero as histórias depois também. Eu era pastor no Piauí. Primeiro ministério que eu exerci foi o Ministério Missionário, em Parnaíba, uma cidade lá do norte do estado do Piauí. E lá nós tínhamos um outro trabalho concomitante ao da cidade, numa área rural, que se chamava Várzea do Parnamirim. Então lá não tinha energia elétrica, a gente tinha que atravessar de barco um rio, né, para chegar, e já era no Maranhão, era divisa com o estado do Piauí. Eu ia aos sábados cuidar daquela comunidade, levar o evangelho. Lá eu estava evangelizando através de imagens, junto com a minha esposa, eles não sabiam ler e tal. Então nós tínhamos figuras e aí a gente apresentava o plano de salvação de uma forma bem simples para eles entenderem. Lá nasceu uma comunidade, que é uma igreja forte hoje. Estou falando de época de anos 2000, início dos anos 2000. Então tem 22 anos, uma igreja forte lá, já tem energia. Né? Pessoas que eu batizei são líderes lá hoje. Legal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu estava em Parnaíba, havia uma rádio pirata, né? Vou confessar um pecado aqui. Não tinha rádio na cidade que não fosse pirata. E era onde eu conseguia fazer o meu programa de evangelização para aquela comunidade do interior. Aí eu ia todas as terças e quintas na rádio para dar estudo bíblico para aquelas pessoas lá do interior, porque elas alcançavam essa rádio lá do Maranhão e eu fazia a geração desses programas do Piauí. Aí eu dava pilha, levava rádio de presente para as famílias, eu dizia, sábado eu venho para fazer o culto, mas terça e quinta, de 8 às 9, a gente tem o discipulado, o estudo bíblico pela rádio. E aquilo foi uma rotina durante algum tempo. Um dia eu recebi uma carta no estúdio da rádio, né, que vinha de um preso, dentro do presídio de Parnaíba, dizendo que também era ouvinte do meu programa na rádio. Eu não fazia o programa para os presos. Eu fazia para a comunidade que eu tinha que cuidar lá no interior do Maranhão. Mas o programa saía para todos os lugares, era no horário da rádio, né? E o preso ouvia, né? Os presos ouviam numa cela todos os meus programas. E era uma série de estudo bíblico que a gente chamava de estudo cronológico. Então eu comecei a ensinar a respeito de Jesus desde o Gênesis, né? E aí fui até Atos dos Apóstolos, apresentando, passando inclusive pelos evangelhos, né? Apresentando aquilo que os profetas do Antigo Testamento apontavam para Cristo, os tipos de Cristo, depois o Cristo, né, que viveu, morreu e ressuscitou. E aí eu apresentei toda essa história através do estudo cronológico. Alguns se converteram após essa série de estudo. E esses presos, através de um deles, mandou uma carta para mim. E disse, olha, eu queria que você viesse aqui, porque tem que batizar um pessoal, né? A gente se converteu. A gente entendeu a mensagem, né? E aquilo foi uma surpresa para mim. Aí eu fui procurar o diretor do presídio, perguntei, eu posso entrar? Ele falou, olha, o senhor pode, pastor, só que é o seguinte, aqui, para você falar para os presos, você tem que ir dentro da cela deles. Então eu vou separar uma cela do presídio, né? E você vai ser levado a essa cela, e depois eu trago os presos que quiserem lhe ouvir para dentro dessa cela. E você vai ficar lá dentro com eles. Eu falei, sem problema. Falou, aí rebelião. Eu falei, não, fica tranquilo. Se eles quiserem te ouvir, eles não vão fazer isso contigo. Pode entrar. Primeira vez, já fiquei nervoso. Aí só deixaram entrar com Bíblia, me revistaram todo.
E aí eu preguei para esses presos durante mais de 1 hora, dentro da cela, junto com eles. Tinha gente de tudo que era jeito, né? Caramba. Aí lá, pra você ter uma ideia, Evandro, não era uniformizado. Naquela época, não sei se hoje era, tinha preso de todo jeito, né? Tinha preso com roupa diferente, com cabelo diferente, com tamanho diferente. Com crimes diferentes, todo né? tipo de preso, né? E aí eu preguei para eles e tal, e quando eu terminei, eu realmente tive o privilégio de ver algum deles que haviam se convertido a Jesus, né? Tomando a decisão de serem batizados. E aí, naquele momento, quando eu saio dali, eu gravei a fisionomia de alguns deles que se aproximaram mais de mim. E daí eu comecei a fazer alguns trabalhos de visitação, isso se tornou uma capelania prisional, onde eu estava comendo lanche com a minha família, umas 10 da noite, num lugar lá de Parnaíba, e chega um cara atrás de mim e bate meu ombro, era um daqueles presos. Né? Aí quando eu olhei para ele, eu me assustei, falei, cara, eu conheci esse cara dentro da cadeia, né? Ele falou, pastor, eu me converti a Jesus, eu sou professor da rede estadual. Naquela época ele estava preso porque ele havia traficado drogas na escola, né? E ele tinha conseguido um habeas corpus e ele estava respondendo em liberdade. E disse que vinha ali me agradecer naquele horário do lanche, né? Que eu estava com a minha família e que tinha que correr para casa porque estava na condicional e tinha horário para chegar, mas que ele queria me agradecer porque através daquele momento ali ele creu em Jesus, a família também, e ele estava sendo recuperado fora da cadeia. Mano, pastor, então, você não tem isso noção é capelania prisional. Que coisa linda, que coisa linda. Primeiro, eu fico sempre espantado, Filipão, com a força que tem a comunicação e que a gente não tem noção, né? Você não sabe onde vai chegar. Não sabe onde vai chegar. Tipo, eu não sei quem tá ouvindo essa nossa conversa hoje. A gente não tem a mínima ideia de quem assistiu os nossos episódios, Filipão, sabe? Exatamente. E mais ainda, a gente não tem a mínima ideia o que essa conversa, o que outras conversas podem causar em quem estiver assistindo a gente, né? Ou ouvindo a gente. Eu sei que aqui, pastor, a gente não tem uma forma definida ou padronizada de pregação, né? Mas a gente crê muito que isso aqui é uma pregação, porque a gente acredita que conversa, a gente fala de Cristo, a gente evidencia Cristo e automaticamente a gente está pregando o evangelho dele, né? Então eu sonho que um dia alguém bata nas minhas costas e me fala assim, cara, uma vez eu ouvi você num podcast, cara, pô, Deus me visitou e tal. Muito legal isso. Muito legal, esquece. E o outro que é mais impressionante de tudo é o poder do evangelho que a gente está vendo e vivendo aí há mais de 2000 anos, né? O quanto o evangelho é real e verdadeiro pra gente que vive, e essas experiências, esses testemunhos só comprovam, tipo assim, mano, né? Jesus é brabo. Evandro, ele é sinistro, né? Que você talvez não tenha pensado ainda, mas eu vou te falar, e para quem está nos assistindo e também prestarem bem atenção nisso. Talvez isso não aconteça no mundo aqui, na nossa realidade, na nossa vida terrena. Amém. Mas eu tenho certeza que quando a gente chegar no céu, a gente vai encontrar pessoas que vão dizer, eu estou aqui por sua causa. Você é formidável. Amém. Ele vai dizer assim, cara, eu só estou aqui porque um dia Deus usou você, sabe? Só estou aqui porque um dia eu ouvi o evangelho a partir de você, através de você, foi o instrumento de Deus para falar do amor de Jesus para mim, e eu fui alcançado pela graça de Deus. Amém. Eu tô aqui, eu cheguei antes de você, mas eu queria que você chegasse para te dar esse abraço. É muito legal isso, né? Que coisa linda, você tá maluco, tá até arrepiado, imagina, mas a gente tem que fazer isso. É verdade. Eu gosto de escrever, né, pastor? Eu não gosto de me considerar artista, mas a Monique fala, Evandro, tu é artista. E aí, às vezes, sei lá, eu tenho dificuldade de falar que sou, mas enfim, eu gosto de escrever. E aí eu tenho um texto, Filipão, que é sobre o meu encontro com Cristo. Que legal. Na eternidade. Tipo assim, eu idealizando o meu encontro com Cristo, sabe? Que joia. Não imaginei alguém falando comigo, mas eu já imaginei muito eu na eternidade, chegando na eternidade e tipo... Tudo parando pra Jesus chegar pra mim e falar, pô, seja bem-vindo, mano. E eu vou procurar aqui no celular. Eu vou procurar aqui no celular. Legal. Pastor, eu fui da assistência social na minha igreja. Foi uma experiência muito legal durante o tempo que eu participei, porque acho que na assistência você tem uma real noção da quantidade de pessoas que precisam de ajuda dentro da sua própria igreja. É verdade. Né? Eu frequento minha igreja há 7 anos. O tempo que eu tive na assistência, eu vi assim, mano, essa pessoa tá passando por dificuldade financeira, sei lá, quando a gente dava uma cesta básica, e eu não tinha ideia, Filipão, sabe? Mas enfim. E aí, logo depois que eu saí,
eles ministraram um curso de capelania. Eu queria entender isso, assim, basicamente a capelania, ele é para quem é da assistência social? Não, a capelania de assistência social é uma outra área que eu não citei. Ela é uma área da capelania. Por exemplo, enquanto capelão, e eu vou sempre usar minhas histórias, né, para ilustrar. Sim. Eu fui pastor de uma igreja durante 5 anos, a última igreja que eu pastorei, porque hoje eu atuo na liderança da minha denominação e não pastorei a igreja local. A última igreja que eu pastorei foi bem perto daqui, né? Guaratiba. Sim. A igreja congregacional do Mato Alto. Essa igreja tem uma Kombi há anos, né? E ela fazia até então, hoje já não faz mais, evangelismo com ação social todas as terças-feiras lá no bairro de Campo Grande. E aí nós levávamos sopa para as pessoas em situação de rua. E esse trabalho era feito à noite, nas terças-feiras, e nós então entregávamos essa sopa para aquelas pessoas e junto com a sopa a palavra, né? O evangelho, a proposta de salvação e de libertação para aquelas pessoas que estavam geralmente envolvidas com drogas. Então essa é uma área da capelania. E você quase teve a oportunidade de fazer o curso. O curso de capelania, quando ele é um curso completo, ele abrange todas essas áreas, né? Entendi. Eu hoje não ministro cursos de capelania na sua totalidade. A minha especialidade e o meu trabalho tem sido com capelania hospitalar. Então, hoje eu sou voluntário no Hospital São Francisco Xavier, em Itaguaí, né? Existe um conselho de capelania naquele hospital, e esse conselho de capelania, que é cristão e não evangélico, né? Por exemplo, nós temos um padre que faz parte do conselho. São 9 cadeiras nesse conselho, né? E 8 são pastores e 1 é o padre, representando a Igreja Católica. Né? Nós convivemos muito bem, nós caminhamos muito bem em harmonia. E esse curso é dado, por exemplo, lá em Itaguaí, a cada 6 meses, de preparo para aqueles que querem. Você perguntou, o que precisa para ser um capelão? Primeira coisa é vocação. Né? E depois você tem que ter uma indicação, né, do seu líder. Você não pode chegar lá, eu quero ser um capelão, né? Você tem que ter uma carta de recomendação do seu pastor, né? Do pároco da sua igreja, dizendo, olha, esse cidadão é um crente em Jesus, né? Ele é membro da minha paróquia ou da minha igreja, e ele desenvolve esse trabalho voluntariamente, ou ele tem esse dom, e nós gostaríamos de indicá-lo para essa formação, para essa capacitação. Aí essa pessoa chega, é acolhida pelo conselho, né? E aí nós marcamos uma data para que esse curso seja dado. Geralmente, lá em Itaguaí, ele é dado no Salão Paroquial da Igreja Católica. Nós ministramos lá, que é um espaço bastante grande, né, e liberado para nós. E aí essas pessoas são formadas, elas recebem uma carteira de identificação, né, para serem capelães. A partir daquele momento, elas estão aptas a atuar nas visitações que são no hospital. Então, não dá para ser de qualquer forma, porque tem muita coisa que se acha que é capelania e não é. A gente pode entrar nesse assunto agora, inclusive, mas eu achei o texto aqui. Posso ler o texto pro senhor sobre o encontro de Jesus? Lógico. Ó, diz assim: uma vez me perguntaram sobre o pós-morte. A Bíblia dá alguns indícios. Ela fala sobre ausência de dor, fala sobre amor, sobre um corpo diferente, glorificado, sobre ruas de ouro, um lugar santificado. Mas o ambiente nem chama minha atenção. Sou focado apenas numa coisa. Fico imaginando, fico viajando, um lugar cheio de gente, todo mundo te procurando. Nesse tumulto existe uma luz. Ele ilumina mais do que o sol. Aí, no meu roteiro, você larga tudo e bem devagar vai se aproximando. Me olha, me vê, me enxerga, abre os braços e fala: tudo bem, Evandro? Me deixa ser abraçado. Balança a cabeça, esse momento é de puro êxtase. De tudo que experimentei, nada se compara, nem chega perto. Sexo, drogas, música, oração, nada melhor que sentir teu coração. Que emoção. Paro, respiro e penso. Valeu confiar, orar, acreditar. Valeu obedecer, ser taxado, valeu sofrer, mesmo calado, valeu ser transformado. Paro, respiro e penso de novo. Foi tudo verdade. Aqui não tem lamento. Ele me olha de novo e diz: vai, aproveita, esse é teu momento. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Poxa, bom, você escreve bem. Poxa, uma rima rica, que joia, parabéns. E eu fiquei pensando justamente nesse encontro com Cristo, sabe? Legal. Eu só preciso melhorar minha interpretação, que é péssima, né? Tem um pastor chamado Paulo César Brito, ele canta uma música, eu não sei se é de autoria dele, não sei. Mas ele fala sobre isso na letra da música. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos me esperando para me abraçar.
e perguntarão a uma voz, como é que você chegou aqui? E eu responderei, enfim, ele fala da graça, né? Foi graça, graça, superabundante graça, né? Foi graça, meu irmão, porque eu venci e cheguei aqui. Então ele fala da graça, ele fala do encontro com Jesus, fala do encontro com os irmãos. É muito legal isso. Que legal. Muito legal. Paulo César Brito fez parte da minha infância também. Meu pai, minha mãe sempre igreja cantou Maranata, né? da Tijuca. Maranata da Tijuca. Isso aí. Temos que trazer ele aqui. Grande pastor. Meu pastor. Que legal. Quero saber as histórias, pastor. Vamos lá, no hospital, né? Eu vou parar mais no hospital porque é a minha área. Aham. No hospital, eu tive uma história muito legal com um paciente chamado Jorge. Jorge era um paciente terminal de câncer. Ele tinha um câncer na garganta, que era muito grande, um caroço externo, né? E tinha um cheiro forte, e ele teve que sofrer com aquilo consciente durante um bom tempo. Jorge era meu amigo antes de estar no hospital, eu já o conhecia. O câncer, ele dava um cheiro forte no hálito, assim? Exatamente. Caramba! Era uma ferida externa. Ah, entendi. E aí tinha que fazer curativos, mas ela apodrecia a carne. Caramba. Era exatamente isso. E ele lidava com isso conscientemente. Sabia que a situação dele era muito crítica, né? Ele não conseguia um tratamento em um hospital público apropriado de oncologia. Na época ele estava esperando o encaminhamento para o INCA, mas ele começou a ser tratado nesse hospital da minha cidade, de Itaguaí. E eu era o capelão titular. Durante 1 ano e 3 meses eu fui capelão titular. Eu sou servidor público, né, além de ser pastor, e à época, entre 2015 e 2016, a Universidade Federal Rural do Rio, onde eu trabalho, me cedeu para o poder público e eu fiquei funcionário cedido como capelão titular do hospital. Foi na época em que eu, inclusive, lancei, né, a lei de capelania do município de Itaguaí. Eu não sou legislador, mas fui eu quem tive o privilégio de criar essa lei, né, com suas tramitações e propostas. E ela foi, então, promulgada à época pelo prefeito Wesley, que era meu amigo. Enfim, o Jorge, ele ia à capela, porque a capela era uma sala contígua à sala do capelão. Então nós tínhamos uma sala onde eu dava expediente de 8 às 5, e ao lado dela tinha uma capela. A capela tinha 3 longarinas de cadeiras, né? Uma cruz que ficava acesa, iluminando a sala, né? Uma cruz com LED. A cruz era vazia, é lógico, mostrando ali que Jesus não está lá, a ressurreição não era um crucifixo, né? E havia também uma musiquinha tocando, né? Com som ambiente e tal. Durante todo o tempo a gente programava o computador para que aquela música ficasse tocando ali. Então era um ambiente que todo mundo podia entrar. Era aberto 24 horas. Legal. Tanto o interno, o paciente, visitante, o médico de plantão, o visitante, o pessoal da segurança, de apoio, podia entrar a hora que quisesse, né? A meia luz, um ambiente muito bem preparado para isso. Bem na entrada do hospital, depois da recepção. E ali o Jorge vinha regularmente. Lá tinha uns Bíblias, Novos Testamentos, que nós, em parceria com Gideões Internacionais, né, Gideões que entregam esses Novos Testamentos em colégios e tal, deixávamos lá apropriados. E o Jorge vinha e lia a Bíblia. E às vezes ele vinha na hora do expediente e eu o atendia, orava com ele, dava uma palavra de esperança, e a esperança dele maior, humanamente falando, era de ser transferido para o INCA. Ele não conseguiu ser, infelizmente, ele faleceu antes disso. Mas o Jorge tinha uma esperança em Cristo também. Uou. Porque eu tive a oportunidade de falar para ele, né, que a vida não acabava com a morte física, que a vida em Cristo era uma vida eterna. E aí, antes de o Jorge morrer, alguns dias, a enfermagem ficou apavorada, porque à noite ele sumiu do leito. E ninguém sabia onde estava o Jorge, né? O Jorge andava com a sua soro, né? Aquele tripé que segura né? Um frasco de soro pelo hospital todo. E aí ninguém achava o Jorge, o Jorge fugiu do hospital e estava na capela. E passou aquela noite dentro da capela, né? E no dia seguinte eu encontrei o Jorge às 8 da manhã, quando cheguei lá na capela, todo mundo procurando pelo Jorge, né? Eu falei, Jorge, está todo mundo te procurando. Eu falei, eu passei a noite aqui, pastor, orando, né? E eu queria dizer para você que eu criei Jesus e tal. E o Jorge foi assim, alcançado pela graça de Deus naquele dia, né? E o Jorge está no céu, né? Depois que o Jorge passou por essa experiência, houve um momento em que o INCA não abriu vaga, né? Não houve a transferência em tempo hábil, e o hospital simplesmente liberou o Jorge, porque não havia mais o que fazer. Só se estava aguardando a transferência e a vaga dele para ele ser internado lá. E aí o Jorge
foi para casa. E eu fui visitá-lo em casa, nos últimos dias da sua vida, né? E ele realmente testemunhava de uma transformação. Ele não foi para a igreja, ele não se tornou dizimista, ele não se batizou, né? Não lembro de ter batizado o Jorge, mas ele foi salvo. Assim como o ladrão da cruz, no último momento, teve um encontro com Jesus, sabe? O Jorge foi salvo. Então, não se tornou membro. Ele não teve uma carteirinha de membro da igreja, né? Mas eu vou encontrar o Jorge no céu. Então, essas são experiências marcantes para mim, sabe? Marcantes para mim. Não, eu imagino. E isso é evangelho, né? Assim, a gente não tá falando que a pessoa não precisa ir pra igreja, né? Exatamente. Não. Porque o senhor é pastor de igreja. seria meio contraditório. Mas isso é muito evangelho, né? Não. A salvação, ela não vem através da igreja, né? Ela vem através de Cristo. Ela não vem do que você graça, faz como rito, né? E nós somos igreja, onde estamos, verdade. né? Agora, precisamos, né? Tendo a oportunidade e o privilégio, fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, que é a comunhão dos santos. Aqui isso mundo. Aí, não é um privilégio. É um privilégio. Nós servimos a Deus e ir na igreja. Não é um compromisso, não é uma religiosidade. Né? Não é. Olha, já dei uma experiência de capelania prisional e uma de capelania hospitalar. Colégio, né? Eu fui capelão numa escola chamada CTCOM. Colégio Técnico Congregacional. Entendi. Em Itaguaí. Tem Nilópolis, tem Itaguaí. Não é propaganda, não. O senhor é de Itaguaí quanto tempo? Eu moro lá desde que nasci, né? Eu estive fora de lá. Você sabe que minha irmã estudou no CTCOM. Legal. CTCOM Capa, né? De Nilópolis? De Nilópolis. Legal. Eu sou amigo do Carlos Arias. né? Ele é o professor proprietário daquela escola hoje. E eu sou de Nova Iguaçu, né? Nascido e criado em Nova Iguaçu. E aí a minha infância de praia, basicamente, era aquela região da Costa Verde ali. Muriqui, Saí. Isso. Hoje acho que fecharam e tem um condomínio que se chamava Figueira. Eu ia muito em Figueira. Também tem, exatamente. Se bem que Saí também agora é um condomínio, né? Condomínio, mas fica perto, né? Hoje fica muito mais perto, né? Porque o arco metropolitano joga vocês na Santos. E eu vou numa casa em Ilha Grande, numa vila chamada Abraão, não? Não. É lá pro outro lado de Ilha Grande, que é uma vila pequenininha, que quase não tem casa. Praia do Longa, Vila do Longa. Praia do Longa. Sabe onde que é? Não sei. Conheço só lá de Ilha Grande. E aí tem a dona de lá, que é a dona Neide, ela mora em Itaguaí. Legal. E aí eu sempre falo você ia pra lá. Não, mas enfim. Eu vou ainda, é muito bom lá, inclusive. Enfim, o CTCOM me convidou quando ele foi pra Itaguaí, eu acho que 2006, 2007, por aí. Para ser o capelão. O CTCOM sempre teve um capelão, né? E era a minha primeira experiência como capelão estudantil naquela ocasião. E aí eu era o professor de educação religiosa, né? Já era pastor à época. Eu dava aula de educação religiosa, né? Para todas as turmas, e eu dava expediente numa sala como capelão. E era interessante receber pais de alunos fazendo queixas que, na verdade, em outros lugares seriam feitas a coordenação. Meu filho está estudando pouco em casa, não está querendo ler, está muito rebelde, não sei o quê. Então eles iam na sala do capelão, que era o professor do filho deles, também de educação religiosa. Aí eu conversava, e aí eu dava alguns conselhos e tal. E aí eu começava a focar mais naqueles alunos que os pais me procuravam para ajudá-los. Hoje, muitos desses alunos são adultos, ou melhor, todos, né? Todos são adultos. E eu encontro com alguns deles no dia a dia. A cidade tem 130 mil habitantes, então não é uma cidade grande demais. Aí todo mundo se encontra pela rua, ali, andando pelo centro da cidade. E de vez em quando encontro com um deles, e aí eu não me lembro. Porque eu não mudei tanto assim. Mas eles mudaram muito, né? Imagina um menino de 10, 12, 13 anos, né? Que hoje tem 25. Né? Outra pessoa. E hoje tem 30. Você não vai encontrar e conhecer um cara desse. Eles já estão com filho, já. Exatamente. Quase da idade que eles tinham na época da sua capelania na escola. Exatamente. Aí eles me encontram. Eu não encontro com eles. E eles me encontram. Né? Então, assim, pastor, você foi meu professor. Quem é você, cara? Eu sou filho de fulano, eu sou fulano e tal. Aí fala, que legal. E aí, como é que tá a sua vida? Legal, pastor, tem uma coisa que eu queria te falar. Eu falei, o que é? Lembra lá na escola e tal? Aí eles ficam me lembrando de fatos, né? A minha mãe foi lá e tal, falou contigo. Olha, hoje eu tô na igreja, eu sou da igreja tal, eu sou líder de louvor e tal. Isso é muito legal, sabe? Porque a gente vê o trabalho da gente, né? Lança o teu pão sobre as águas, diz o sábio Salomão, né? E depois de muito tempo o acharás. É verdade. A Bíblia vai se confirmando na nossa vida, né? Falando de adolescentes, eu queria contar uma experiência muito legal também aqui. Eu fui pastor de um grupo de adolescentes
que formava 11 meninos, né? 11 meninos. Isso foi na igreja de Campinas, no interior de São Paulo. E daí, nesse período, eu fiz um acampamento com essa garotada, né? Uma coisa puxa a outra. E daí eu levei eles para um lugar chamado Pocinhos do Rio Verde, que era no interior de Minas Gerais, ainda lá no sul de Minas. Todo mundo comportado. Todo mundo, garotada, 11, todo 12, mundo 13, comportado. Tinha moleque até de quase 18, né? Aí fomos jogar bola, né? E porque eu tenho histórias na minha época. Eu tinha 18 anos quando eu me converti e a gente era muito chato. Imagina. À noite não deixava ninguém dormir. Quando eu dormia, botava pasta de dente na cara dos outros. Nesse nível aí. Aí a gente ficou lá numa casa, né, emprestada durante 3 dias. Foi um acampamento rápido. E daí lá nós estudamos umas coisas legais sobre o sexo depois do casamento, porque antes traria muitos problemas para eles e tal, vida cristã, vida de santidade. E aí nós estudamos sobre isso, basicamente, meninos e eu como pastor, rapazes e eu como pastor. Daí, passados quase 20 anos, né, eles começaram a me convidar, e aconteceu com 2 deles, né, daqueles 11, 2. Olha só que percentual legal. Disseram, pastor, eu quero que você venha fazer meu casamento. E que legal, cara. Legal. Mas você não tem o seu pastor hoje, não. Mas aquela vez que a gente conversou sobre aquele assunto, eu vou casar aqui respeitando a minha namorada, nós vamos casar firmes no compromisso que fizemos e eu queria que você viesse abençoar o nosso casamento. Então isso foi muito legal e é muito legal pra gente que constrói uma história e vai viver isso depois. Queria dizer isso aqui. Não, que legal, muito legal. Isso não tem preço, né, pastor? Não tem preço. Não tem. Agora, de histórias ruins, o senhor tem também? Não que o senhor tenha feito, mas que o senhor tenha visto ou vivido, assim, talvez de um capelão que tenha tomado atitude que não deveria ter tomado e tal. Infelizmente, tem. Por que eu me importei de levar o projeto da capelania para a minha cidade? Eu tinha passado 8 anos fora de Itaguaí, exercendo meu ministério, né, em vários estados do Brasil. Quando eu voltei para Itaguaí, eu percebi que o prefeito, naquela época, e por ética eu não vou citar aqui o nome dele, era um cara muito populista. E aí havia uma coisa chamada visita religiosa no hospital, que é o único da cidade, o Hospital São Francisco Xavier. Um dia eu fui fazer visita e eu vi que aquela visita religiosa era uma bagunça. Do tipo, se você tivesse uma Bíblia debaixo do braço, podia entrar e considerar a visita religiosa. Era depois da visita das famílias. Então, o doente recebia a visita da família e quando acabava o horário da visita da família, abria-se a porta do hospital para a visita religiosa. Quem queria entrava. E daí vários grupos de pessoas de todos os lugares, de igrejas, religiões, denominações, entravam. E alguns totalmente sem preparo, né? E aí, àquela época, eu cheguei a ter a noção de que estava tudo errado. Eu falei, poxa, não é isso que eu conheço. Não é isso que eu gostaria que acontecesse. Não foi para isso que eu estudei e aprendi o que é capelania. E aí eu comecei a tentar, e comecei a tentar implantar a capelania que eu tinha visto em Campinas, no estado de São Paulo, onde eu fui pastor, no hospital da Unicamp, no hospital da minha cidade. Falei que se funcionar lá, pode funcionar aqui. É isso. Né? Uma capelania institucionalizada. Mas o que você viu de errado, por exemplo? De errado? Cara, se não quiser falar, tudo bem. Não, posso falar, mas eu fico bastante constrangido. Eu vi gente entrando e ungindo com óleo a cirurgia do doente, cara. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. Você imagina um cara que acabou de operar, né? Tá com um corte no peito, um lugar que pode ser infeccionado. E aí alguém entrar sem nenhuma sabedoria com vidrinho de óleo e falar, eu vou ungir, porque o óleo ungido vai te curar. E passava em cima do ferimento. Rapaz, aquilo ali é terrível para quem está enfermo daquele jeito. Então eu vi isso acontecer. Eu vi gente orando no leito para expulsar demônio de um enfermo, né? De um enfermo de situações, problemas mentais, né? E ainda que fosse um processo de possessão demoníaca na vida de alguém que não está livre disso, ali não é lugar para isso, né? O hospital não é ambiente para isso, né? E aí o cara sai, em nome de Jesus. Isso aí está tudo errado, né? E eu vi essas coisas acontecerem e me incomodaram muito, né? Eu falei, não, isso não pode continuar assim. E aí eu comecei a criar, né, um projeto de lei e levar para vereadores que eu tinha acesso. Dizer, olha, cria uma lei para evitar esses constrangimentos, né? Para normatizar o trabalho de capelania. Isso é possível, acontece assim em vários hospitais, em várias cidades, em vários lugares. Pode acontecer aqui também. Até que eu encontrei um vereador que comprou a minha ideia. Falou, poxa, que legal, pastor. Eu vou transformar isso aqui com o meu assessor
num projeto de lei de acordo com as normas, né, da Câmara Municipal. E aí, esse assessor, que era um crente em Jesus, é meu amigo também, sentou-se comigo e nós transformamos o que eu tinha escrito num projeto de lei. Isso foi para a Câmara. E aí foi votado e todos os vereadores foram unânimes em enviar para o Poder Executivo, que não sancionou. À época, o Poder Executivo, não, o prefeito falou, não quero isso, não quero isso. Eu quero deixar do jeito que está. Entra quem quiser, do jeito que eu coloquei, né? E aí o projeto foi engavetado. Esse projeto passou 8 anos engavetado. Entrava um prefeito, saía, entrava outro, eu ia lá de novo. Entrava outro. Aí quando entrou um cara que eu conhecia desde a minha infância, que foi eleito, né? Aí eu sentei com ele e falei assim, cara, eu preciso que você faça isso por mim. Isso aqui não é... Eu não sou doente, eu não estou no hospital. Mas eu tenho gente que está lá e eu sei que isso vai funcionar. E aí ele sancionou. Veio do Poder Executivo à época, a Câmara então apenas aprovou o projeto que veio, voltou e se tornou lei. Hoje existe o Conselho de Capelania e o Conselho é uma instituição dentro do Hospital São Francisco Xavier. Glória a Deus por isso. Cara, que legal. Mas já sabe o que eu tô lembrando, Filipão? Do Lucas Gesta. Sim. Vou contextualizar só o porquê que eu tô lembrando. A gente gravou com um historiador aqui e a gente contou sobre a história da igreja protestante no Brasil. E ele disse que no começo, tanto na colonização ou pós-colonização, depois que veio Caramba, qual é o nome dos portugueses, do rei de Portugal, que veio Dom Pedro para o Brasil e tal. A corte portuguesa. Que o evangelho começou a se desenvolver, não com o evangelismo no sentido de aceita Jesus, porque é isso. Não. Vieram cristãos da Europa, se estabeleceram no Brasil, e aí eles construíam escola, construíam hospitais, iam desenvolvendo uma cidade, e aí o conceito cristão já estava estabelecido naquele lugar, e automaticamente também eles construíam um templo e iam ali cultuar. Mas você entende que tinha uma escola, que tinha um sistema em que Jesus fazia parte do negócio, né? E você contando isso... Me lembrei dessa questão, porque, tipo assim, cara, evangelizar não é só você parar alguém na rua e falar assim, cara, aceita Jesus. Ou você pegar um próprio paciente e falar para ele aceitar Jesus. Mas você evangelizar, falar de Cristo, é você criar processos, seja em qual ambiente for, no seu caso, um processo de capelania que fosse bem estabelecido dentro de um hospital, para que, de fato, todo mundo pudesse ouvir falar de Jesus de uma maneira correta e, assim, a palavra ser mais assertiva na vida de quem está lá no hospital, né? Impressionante. O que o Conselho definiu? A lei definiu o seguinte, para que alguém faça uma visita hoje, isso é lei, trago aí, né? Religiosa a um paciente, ele é filtrado pelo capelão de plantão que está lá. Então esse capelão é um dos 9 conselheiros, existe um capelão titular, que eu já exerci esse cargo, foi o primeiro capelão titular daquele hospital. Então hoje o pastor Fábio Santos, ele é assembleiano. É meu colega de conselho. Então ele está lá dando expediente de 8 às 5. Chega alguém para fazer visita religiosa que não tem horário. Isso é importante dizer aqui. A visita de capelania, ela não tem que ser impedida por nenhuma instituição hospitalar. Então ninguém pode esperar para atender um doente que pode ser o último momento dele. Então a Constituição permite isso, garante isso, o direito do religioso fazer essa visita. As leis municipais, estaduais e federais também garantem. É lógico que não pode haver falta de bom senso, né? O paciente está lá tomando um banho e você vai entrar para visitar naquela hora. Então, o capelão não pode chegar lá peitando tudo. Não, eu vou entrar porque tenho uma carteira de capelão. Não é assim, né? É lógico que tem que haver o bom senso. Mas também a administração hospitalar dizer assim, olha, não vai entrar, só entra em tal horário. Está errado, né? Isso está errado. Então, existe um bom senso. O capelão pode entrar, deve entrar em acordo, né, com a administração hospitalar. Voltando para o que acontece em Itaguaí. A pessoa vai à sala da capelania, se a visita é religiosa. Pode ser espírita, umbandista, candomblecista, budista, muçulmano, cristão. Ele vai à sala da capelania. E aí o capelão titular vai dizer, quem você vai visitar? Vou visitar a Dona Maria que está no leito 3. Tá, então aguarde um minutinho aqui, por gentileza. Você é o quê? Não, eu sou líder na minha religião. Eu sou pai de santo, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou... o padre. Enfim, o padre. E aí, esse identifica? É lógico, está aqui a minha identificação. Ótimo. Aguarda um instantinho aqui. O capelão vai lá no leito da Dona Maria, né? Ele tem acesso, é lógico, ele é um atuante ali no ambiente hospitalar. E ele pergunta a Dona Maria. Dona Maria, tem lá um pastor que quer lhe visitar. A senhora aceita? É esse pastor aqui.
Não, nem conheço ele. Não. Eu não quero ser visitada, não. Eu não quero, não. Eu sou católica, eu não quero que o pastor venha aqui. Quero que o padre venha me benzer, não quero o pastor, né? Aí ele volta lá e fala, infelizmente o senhor não vai poder entrar, né? A não ser que o senhor venha na hora da visita da família com alguém da família, aí é diferente, né? Mas como visita de capelania, só se o paciente desejar receber. Então, essa é a forma de trabalhar que o Hospital São Francisco aderiu depois da lei de capelania. Entendeu? Legal. Funciona assim. Eu acho que deve ficar bem claro, né, que não pode ser nada imposto. Né? Assim como a fé em Jesus não é imposta a ninguém. O que a capelania faz além disso? Enquanto eu era o capelão titular, nós tínhamos durante 2 meses do ano, a Semana Santa, né, e o Natal, um evento chamado Capelania com Música. Então a gente levava as igrejas, né, voluntárias para fazerem trabalhos musicais nos corredores do hospital. Não necessariamente dentro das enfermarias, nos corredores. E aí cantavam corais, né, músicas de Natal, músicas evangelísticas na época da Semana Santa, né, músicas de ânimo para aquelas pessoas ouvirem. E eles cantavam nos corredores, às vezes dentro da própria enfermaria, né? E era muito legal ver os pacientes chorando, né, emocionados de ver que alguém gastou tempo para ir lá falar para eles, né, daquela época especial. Que legal. Do calendário cristão. Que legal. Era muito bom. Pastor, eu fiquei internado final de 2020. Final de 2020, fiquei internado. Minha situação foi bem complicada, assim. E enquanto eu fiquei internado, eu pensei muito na minha vida, nas minhas escolhas, eu pensei muito na eternidade. Só que eu já era cristão e eu tinha uma vida com Cristo, um relacionamento com ele. Inclusive, tive uma experiência bem legal, mas enfim, isso não cabe agora. Mas eu tô dando esse exemplo porque geralmente quando a gente tá frágil, quando a gente tá com a saúde debilitada, o ser humano em si sai daquele plano de correria, de trabalho, de eu preciso pagar minhas contas e tal, pra tipo assim, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida, né? É um momento de maior reflexão. É verdade. Eu queria saber um pouco de quem não é cristão ou de quem tá desviado e fala que tá desviado e tá vivendo uma vida totalmente fora do que a gente entende como cristão. A aceitação dessa galera, o retorno da galera para Jesus, ou quem não é cristão aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nesse momento de fragilidade, é uma taxa alta, assim, de fato é um lugar bom para falar de Cristo? É um lugar ótimo, porque a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então, na verdade, quem age no coração daquela pessoa não sou eu, não é a forma que eu vou abordá-la, é o Espírito Santo. E a capelania sempre vai atuar enquanto alguém está abordando, outros estão orando. Né? A capelania sempre vai atuar nesse conjunto de trabalho. Ou seja, a pessoa nunca vai sozinha. Não. Então, há uma galera intercedendo. Há um conselho. O conselho é formado pelos capelães titulares e pelos voluntários, que são mulheres de oração. Por exemplo, eu tenho um amigo na capelania em Itaguaí, que foi meu sucessor no conselho, o pastor Ricardo. Ele criou um grupo de mulheres, né, que oram incessantemente pela capelania. Você sabe que mulher ora muito mais do que homem, né? Isso é natural. Minha mulher ora muito mais do que eu, que sou pastor, né? E eu admiro muito isso nas mulheres. Então ele criou um grupo de mulheres, é interdenominacional, gente de toda a igreja e tal, que se reúne para orar pelos enfermos, que se reúne para orar pelo conselho de capelania. E quando a gente vai abordar alguém, imagine, Jesus sempre fez analogia, né, da evangelização com a agricultura, né? E você deve se lembrar, por exemplo, da parábola do semeador, né? Que o semeador sai lançando a semente. O que muda ali? A semente é a mesma, né? O que semeia é o mesmo. Qual é a mudança da parábola do semeador? É o terreno. É o terreno. Tem o terreno pedregoso, tem o terreno entre os espinhos e tem a boa terra. A boa terra é aquela que foi preparada, que foi arada. Então, quando Jesus faz a comparação da agricultura com a pregação do evangelho, ele está dizendo o seguinte, não é importante que apenas você lance a semente. É importante que o terreno seja preparado antes da semente ser lançada. Então, preparar o terreno é arar, é tirar os matos, né? Regar a terra, né? Adubar a terra. Então, esse momento do quebrantamento, do coração contrito, é o momento da terra preparada. Quando você chega para lançar a semente, ela encontra, né, um ambiente apropriado para aquilo. Imagine você com medo de morrer, né? O que é que você não faria
pela sua vida, se você tivesse com medo de morrer. Foi assim que eu aceitei Jesus, inclusive. É isso que eu ia lembrar aqui. O hospital é esse ambiente, sabe? O hospital é este ambiente. Então a gente não pode perder essas oportunidades. O hospital é o lugar onde você chega para socorrer aquele que precisa de socorro. Então você está sendo ali um instrumento de Deus quando ele diz: eu sou o refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46. Então você se torna instrumento de Deus para ele se apresentar como Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sabe? Você é colocado por Deus ali naquele momento que a pessoa precisa de um refúgio para se cobrir, de uma fortaleza para se revigorar, sabe? De um socorro bem presente na hora da angústia. Caramba, o senhor tá falando, e aí eu tô pensando aqui que a capelania, ela tá em lugares estratégicos em que justamente eu tô pensando que em todos os lugares as terras são férteis, Por né? isso a capelania é capelania. É, né? Porque, tipo assim, no hospital a terra super fértil. Exatamente. No militarismo... Guerra, cara. Hã? Na guerra, no meio da batalha. Exatamente. No militarismo a terra é super fértil. Qual é a linha de... Na cadeia, né? Na cadeia, né? As pessoas querem mudar de vida. Prisional, né? exatamente. Prisional. Também tem a frente de quem ação social. De quem perdeu a vida em sepultamento. Ah, tá. Tem uma frente para isso? Não, na verdade é a mesma capelania de assistência. Eu, por exemplo, fazia isso no hospital. Quando alguém falecia, não só a assistência social dava atenção, quanto a capelania, de orar pelos familiares, isso, orientar. É porque eu fui um tio querido meu, que era praticamente irmão, né? Ele morou com a minha mãe, enfim. Ele acabou falecendo e aí minha mãe pediu pra eu levar uma palavra. Mano, é impressionante o quanto todo mundo tá ali só ouvindo o que você tá falando. Assim, não tem desvio de foco, não tem celular tocando, não tem... Tá todo mundo prestando atenção naquilo, porque tá todo mundo com o coração muito contrito, muito triste, né? Caramba! Eclesiastes 7:2. É melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, a gente pode ver o fim de todos os homens. E os vivos que levem isso em consideração. Eclesiastes 7:2 é coisa isso. linda, né? Hã? Palavra, né? Você parar pra pensar. Exatamente. Você tá na festa e não quer saber de nada. Eu gosto muito de Eclesiastes 7. Inclusive, a Eclesiastes, eu tenho tatuado aqui, que é Eclesiastes 7:8. Um pouquinho mais pra frente. Fala que o fim das coisas é melhor do que o começo. E aí, quando eu leio isso, na verdade, eu não penso em vida, tipo assim, o fim desse programa vai ser melhor do que o início. Não, eu tô pensando na eternidade, né? Amém. A minha eternidade vai ser melhor do que o começo, que foi a minha passagem aqui pela Terra e tal. Eclesiastes é muito bom. Olha, eu quero lembrar de um episódio aqui que é rápido, mas é importantíssimo quando você fala sobre essa taxa, né? Essa estatística de crer em Jesus naquele ambiente. Eu tive uma experiência muito marcante também, que foi no Hospital Juari, que agora é Westdor, em Campo Grande, com um rapaz chamado Cristiano. Cristiano é meu contemporâneo, a gente tinha à época pouco mais de 40 anos, e ele estava internado numa situação bem crítica. Eu não conheci o Cristiano, eu conheci o pai dele e a irmã dele. O pai era seu Jonas, minha ovelha, e nós íamos visitá-lo todas as quartas-feiras durante o tempo que ele estava no CTI. O médico responsável pelo CTI dizia assim: pastor, não adianta você falar nada com ele, porque ele está inconsciente, ele não está te ouvindo. Mas aquilo não me convencia, nunca me convenceu, né? Quando eu chego perto de um enfermo, um doente, um paciente no CTI, eu falo para ele, eu falo que Deus está ali com ele, eu falo verdades que ele precisa ouvir, digo que o Senhor pode curá-lo e tal. E aí, eu falava isso para o Cristiano. E eu ia embora. Todas as quartas-feiras, durante um mês, eu ia visitar, durante 4 vezes eu fui. Um dia, a irmã dele me ligou e falou: pastor, o Cristiano saiu do coma. Ele foi pro apartamento e tá todo mundo alvoroçado aqui, porque ninguém esperava isso. Eu falei: eu tô indo aí. Aí eu fui. Quando eu entrei no quarto onde ele estava, né, no apartamento onde ele foi transferido, eu dei um bom dia, abri a porta e falei: bom dia. Aí quando eu falei bom dia, o Cristiano lá do leito falou assim: é o pastor. Aí eu falei assim: como assim? Eu nunca vi esse cara, né? Eu só encontrei esse cara em coma. É o pastor. Aí eu cheguei perto dele e falei: como você sabe? Eu falei: eu ouvia tudo que você falava, né? Tudo que você falava. Eu não estava reagindo e nem interagindo com você, mas tudo que você me falou o meu coração. E eu tomei a decisão por Jesus lá naquele leito. E Deus me tirou de lá. Rapaz, eu ouvia tudo que você falava. Os médicos diziam assim: olha, ele já morreu, cara. Isso aí já era. Isso aí não adianta você falar. Não adianta. E falavam perto dele.
Os médicos falavam perto dele como se de fato ele não estivesse ouvindo. Ele tanto ouvia os médicos dizendo, esse aí já era, quanto ouvia eu dizer, Cristiano, você tem jeito, Deus pode tirar você daí. Sabe? E o que repercutiu para ele foi, eu ouvi você falar, né? Eu sei quem é você. E nós oramos ali, e o Cristiano hoje está muito bem, graças a Deus. Meu Deus, que história, você tá maluco. Nunca diga para uma pessoa doente ao seu lado que já era, porque isso vai afetar emocionalmente aquela pessoa. Nunca diga, nunca diga. Diga assim, Deus pode tirar você daí. Se ele estiver ouvindo, amém. Se não tiver, não atrapalhe nada. É verdade. Pastor, a gente pode ir caminhando aqui já para o nosso encerramento, mas eu queria saber um pouco da sua história. Você é pastor, você é convertido desde sempre, a sua família era cristã? Nasci no lar cristão. Nasci no lar cristão, eu sou o quinto de 5 filhos, né, dos meus pais. Eles eram assembleanos, meu pai já está com o Senhor. Minha mãe tem 81 anos, é crente em Jesus, está lá firme, né? Eu sou pastor congregacional desde os meus 22 anos. Casei com 21, me tornei... casei com Laura, minha esposa era congregacional, e aí eu me tornei congregacional. Você falou agora há pouco do início do Evangelho no Brasil. A Igreja Evangélica Congregacional ela é pioneira no Brasil. Né? Ela chegou em 1855, tem 167 anos, né? E quem trouxe o Evangelho em língua portuguesa numa igreja que permanece até hoje foi o Dr. Robert Hale Carey. Ele foi médico da realeza, lá em Petrópolis, né? Ele era um escocês que chegou com a sua esposa, deu início à primeira escola bíblica dominical em Petrópolis, depois plantou a Igreja Evangélica Fluminense na Rua Carmelindo, que está lá até hoje. É a primeira igreja evangélica protestante, né, em língua portuguesa que permanece. Então eu faço parte dessa denominação. Hoje eu sou diretor da Junta Geral da UISB, a nível de Brasil, atuo como segundo tesoureiro nessa gestão e também sou pastor de pastores, né, atuando num quadro de ministros de quase 800 pastores. Caramba. Então hoje é o meu privilégio poder servir o Senhor nessa função. Que legal. Quanto tempo de evangelho? Você perguntou a minha idade, né? 51 anos. 51 anos. De evangelho? De evangelho. Eu nasci num lar cristão, mas a minha decisão se deu aos 12. Então eu tenho 40 anos. Essa decisão foi com batismo, que o senhor diz? Na verdade, de consciência, de consciência, né? Foi um encontro com Cristo. Eu me lembro do dia em que eu tomei uma decisão por Deus. Até então eu era filho de crente. Até então eu não fazia as coisas porque minha mãe não deixava. Né? A partir daquele momento, aos 12 anos, como adolescente, né, que eu resolvi me batizar. Tá? Mas foi no momento em que eu me converti a Jesus. Eu disse, agora eu sou um crente. Né? Então, a partir daquele momento, eu tomei a decisão por ser um crente em Jesus. E de lá para cá, eu tenho caminhado sem me desviar. Graças a Deus. Amém. Essa história de Piauí, você foi para ir para missão? Missionário. Eu fui para uma escola missionária, né? E meu primeiro ministério foi em Parnaíba. Lá tem uma igreja muito forte. Foi a primeira igreja congregacional do estado do Piauí, emancipada. Hoje tem mais umas 5 ou 6. Né? Mas eu tive o privilégio também de ser o pioneiro lá no estado do Piauí. Hoje quem é o pastor é Euclides Guilherme, foi minha ovelha, ele é um obreiro autóctone da cidade de Parnaíba. Eu o levei para o seminário e depois ele foi eleito pastor da igreja para me suceder e estar lá todo esse tempo. Eu não gosto muito de conversar com essa galera não, Filipão. Gosto muito de conversar com gente igual o pastor tem vontade Antônio. De ir pra não, é que na verdade é 2 tapas na cara, entendeu? Tipo assim, mano, tu não faz nada pro evangelho, baixa tua bolinha. Você tá fazendo muita coisa. Mano, ó, baixa tua bolinha. Tá fazendo muita coisa. Muita coisa. Que você não faz nada. Legal. Pastor, obrigado pela presença. Foi um prazer. Pra mim é uma honra, aqui. tá? Seu pastor? Demais. Muito bom. Ó, e o pastor veio de Itaguaí, que moral, hein? Pra quem não sabe, é uma distância, não é tão longe, mas dá uma hora e meia? Uma hora e meia? Uma hora. Uma hora? Uma hora. Sem trânsito, né? Sem trânsito. Com trânsito, no meio do dia, com trânsito chora. Aí passa de 2. Você legal. Que tá assistindo a gente aí, isso pessoal, aí. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Também dá o seu like, dá o joinha. Vamos caminhando junto. O assunto foi legal sobre capelania, né? A gente não tinha falado sobre capelania. Exatamente. Né? Pastor Antônio, tem algum recado para deixar? Eu queria depois deixar. Talvez vocês queiram colocar, editar e pôr aí. Vou colocar na descrição do vídeo. Põe isso. Eu vou deixar lá minha rede social, meu contato de WhatsApp, né? Eu tenho tido uma agenda bastante cheia por conta da função de liderança na minha denominação, de viagens,
Mas eu gosto muito de atender, se houver necessidade, de convites, de poder desafiar outras pessoas, tá? Que legal. Eu hoje sou responsável também pelo Goldecard no Brasil, década de evangelização. Na verdade, só na minha denominação, né? Isso é um movimento interdenominacional. E eu sou o congregacional, né, que está envolvido representando a nossa denominação. Então, dia 28 de maio, no final deste mês, nós vamos ter o Dia Global de Evangelização. E a gente vai fazer um trabalho muito legal em Petrópolis, levando adolescentes e jovens para uma evangelização estratégica. Olha que legal. Aí, você quiser saber como funciona, tem um ônibus saindo lá de Itaguaí, pode pegar a gente no caminho. Legal, vai ser muito legal, vai ser muito legal. Tá? Então, a parceria da nossa denominação com a missão Sal e Luz. Sim. Já viu o evangelismo com adesivo colado em carro de versículo bíblico? Sim. A Sal e Luz é essa, que desenvolve esses adesivos. Que legal. A gente tem 2.000 adesivos para colar em carros em Petrópolis. Que legal. Que legal. E aí você, onde está andando, muita gente está lendo a palavra de Deus e sendo alcançada. Que legal. Tá bom? Isso vai ser dia 28. Que legal. Olha só, esse episódio aqui não tá ao vivo, mas a gente gravou ele na segunda-feira. Hoje mesmo, e né? Hoje mesmo, exato. Então vou aproveitar que a gente tá gravando na segunda e o episódio vai ao ar na segunda, para mandar um abraço pro Filipão aqui e para todos os flamenguistas que estão assistindo a gente, porque o meu Botafogo ontem, ó, prei no Flamengo, valeu? Então um abraço aí pros flamenguistas. Queria dizer que segura o meu fogão, que o negócio tá chato, embaçado. É isso, né, gente? Alegria momentânea, dura pouco. Você gosta de futebol, pastor? Gosto, eu sou tricolor. É tricolor? Ontem fugiu de ter um empate ali com o Palmeiras, né? Deu pra recuperar. Então é isso, pessoal. Obrigado pela companhia. Tamo junto.